Os 7 hábitos das pessoas de sucesso, Stephen Covey. Parte 1. Olá, sejam muito bem-vindos. Você sabia que vencer é um hábito? E fracassar também. Já dizia Aristóteles, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. É por isso que Stephen Covey se dedicou a descobrir quais eram os hábitos capazes de transformar pessoas comuns em grandes vencedores. E assim nasceu o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. As pessoas dizem que basta treinar algumas habilidades e logo terá sucesso. Se a mudança não vier de dentro, nada que fizermos será bem-sucedido e isso afetará nossa autoconfiança. É por isso que o Stephen adotou uma metodologia em que trabalhamos um grau de dentro para fora. Isso faz com que a gente ganhe autoconfiança, pois sentimos que realmente estamos sendo sinceros, e também credibilidade, pois as pessoas notam que aquilo é real. Mas para conseguir essas mudanças, nós precisamos mudar nossos paradigmas. Os paradigmas são a forma como vemos o mundo. Eles são como um mapa. Se desejarmos ir para um determinado lugar, mas usarmos o mapa errado, não importa quanto esforço coloquemos naquela missão, nunca vamos chegar. E cada um de nós tem muitos mapas dentro da cabeça, ou seja, muitos paradigmas. Divididos basicamente em 2 tipos, o modo como achamos que as coisas são, e o modo como achamos que as coisas deveriam ser. Então o Stephen dividiu os hábitos em 3 grupos. Os 3 primeiros hábitos são focados em uma transformação interna. Os 7 hábitos não são um conjunto de fórmulas milagrosas para estimular as pessoas. Tudo deve ser trabalhado de forma progressiva e sequencial, e assim nos levará ao processo de amadurecimento. Vamos conhecer cada um deles então. Um grau hábito é ser proativo. Ser proativo significa ser responsável pelo nosso próprio destino. Para ser proativo, precisamos usar a autoconsciência, que é a habilidade para pensar a respeito do próprio processo de pensamento. E apenas humanos possuem essa habilidade. É algo muito poderoso. Olhe-se de cima, como se fosse um outro ser te observando. Isso permite ter uma ampla visão de nós mesmos, dos outros e da vida como um todo. Até levarmos em conta o modo como vemos a nós mesmos, e como vemos os outros, seremos incapazes de compreender como os outros sentem e veem a si mesmos e ao mundo. Existem 3 mapas sociais, ou seja, 3 teorias do determinismo amplamente aceitas, independentes ou combinadas, para explicar a natureza do ser humano. O determinismo genético diz que a culpa é de sua família, professor e sua educação e sua infância te transformaram no que você é hoje. O ambiente diz que a sua situação atual é culpa de alguém ou algo em seu meio ambiente. Seus filhos, seu chefe, a economia. Cada um destes mapas se baseia na teoria do estímulo à resposta. A ideia básica é que somos condicionados a reagir de determinada maneira a um estímulo em particular. Mas será que nada podemos fazer a respeito? Na verdade, entre o estímulo e a resposta encontra-se a nossa liberdade de escolha. Podemos escolher como vamos reagir às mais variadas situações. Então, a proatividade significa que nós, como seres humanos, somos responsáveis por nossas próprias vidas. Nosso comportamento resulta de decisões tomadas. Veja o que a palavra responsabilidade nos diz: habilidade para escolher a resposta. Portanto, assuma as rédeas da sua vida, chame
A responsabilidade para si, seja proativo e não culpe outras pessoas ou o ambiente pela sua situação. 2 graus hábito é começar com o objetivo na mente. Imagine o que a sua família, amigos e colegas de trabalho dizem sobre você? Dedicou-se aos seus grandes sonhos e objetivos? Ajudou muitas pessoas ou foi um egoísta? Do que se arrependeria? Começar com o objetivo na mente significa, analisando o que realmente gostaria de ser e de alcançar. E ter isso em mente todos os dias, e dar passo a passo na direção de seu objetivo. Tenha em mente que todas as coisas são criadas. Pelo menos 2 vezes. A primeira é na mente, e a segunda é a criação física. Qualquer coisa já criada hoje passou primeiro pela criação mental. Então, primeiro crie seu objetivo na mente, e depois dedique-se para alcançá-lo. E para isso acontecer, é preciso liderança, já dizia Peter Drucker e Warren Bennis, administrar é fazer as coisas do jeito certo, liderar é fazer as coisas certas. Agora que entendemos a necessidade da liderança da própria vida, o próximo hábito, onde vamos aprender a administrar nossa vida. 3 graus hábito é fazer primeiro o mais importante. Faça essas 2 perguntas a si mesmo: o que eu poderia fazer, e não estou fazendo? No momento, capaz de causar uma tremenda alteração para melhor em minha vida pessoal. De maneira constante? O que, em minha vida profissional ou empresarial, teria o mesmo efeito? O hábito 3 é o lado prático do hábito 1 e 2. No hábito 1 aprendemos que somos os criadores. E estamos no comando de nossas vidas. No hábito 2 partimos para a criação inicial, a mental, de onde queremos chegar. O hábito 3, então, consiste na segunda criação. A elaboração física para alcançar o que criamos no hábito 2. No hábito 2 usamos a liderança para identificar o que é mais importante. Já no hábito 3, usaremos a administração para fazer a coisa mais importante em primeiro lugar. Albert M. Gray, um pesquisador de pessoas bem-sucedidas, escreveu: as pessoas bem-sucedidas têm o hábito de fazer coisas que os fracassados não gostam de fazer. Elas não gostam de fazê-las, tampouco. Mas sua contrariedade se subordina à força de seus propósitos. Portanto, é fundamental saber identificar o que é mais importante, e depois saber priorizar e fazer exatamente o que você identificou como mais importante, e não deixar as coisas menos importantes te arrastarem. Esses são os 3 hábitos que ajudam a construir fortes pilares de sustentação. Os próximos vídeos, você conhecerá os outros 4 hábitos que vão te ajudar a ter mais sucesso na vida. Você quer aprender mais? Para ter uma mentalidade de prosperidade, precisa reprogramar a mente. Convido você a conhecer a forma simples, fácil, prática de reprogramações, o nosso método completo. O link está na descrição ou no primeiro comentário. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente, seu comentário é muito importante, inscreva-se. Compartilhe com todos, para que mais pessoas sejam beneficiadas com este conteúdo de valor. Gratidão.